o Cristiano Corá. Opa, e o Cristiano, você está por aí, né? Tô assim. O Cristiano é presidente não, é o vice-presidente da JU, e ele também está responsável por uma parte do presbitério. Então, vai lá, Cristiano, fala alguma coisa do que você, das atividades da Junta Diaconal, o que a igreja faz nessa área de diaconia. Bom, vamos lá. Bom dia para todo mundo, fico muito feliz aí pelo convite. Primeiramente, Renatão, se você chegar na igreja e perguntar do Cristiano, ninguém vai saber quem que é. Então, é mais fácil falar assim, o Cris, né? Queria falar com o Cris, que é bem mais fácil, porque falar Cristiano ninguém vai saber. Bom, eu fui presidente da Junta Diaconal da nossa igreja por 5 anos. Hoje, exatamente, eu estou exercendo a função de vice-presidente da nossa Junta Diaconal, tá? A nossa Junta Diaconal, ela tem 20... Tá baixinho ou tá dando para escutar direitinho ou tá baixo? Tava baixinho. Fala mais alto, pode melhor. Então, tá. Vou colocar aqui próximo aqui da boca. Isso, boa. Então, vamos lá. Que nem eu estava falando, eu fiquei 5 anos como presidente da Junta Diaconal da nossa igreja, tá? E no último ano, agora, nesse ano meio diferente, né? Eu estou exercendo a função de vice-presidente da Junta Diaconal e também como secretário de Ação Social do Presbitério de Campinas, tá? Antes da gente falar o que exerce a função de um diácono, a gente precisa saber exatamente como que apareceu o diaconato. O diaconato, na época dos apóstolos, eles tinham as obrigações, né, os apóstolos, e acabavam deixando, as viúvas e necessitados reclamavam que não estava sendo suprida todas as necessidades, né? Cujo qual depois veio instituído a função do diaconato. Para saber, vamos dar uma olhadinha em... Vocês estão com a Bíblia aí? Não vai dar. Tá? Vamos dar uma olhadinha em 1 Timóteo 3, de 8 a 13. É rapidinho. Pode ser? Estão calculando uns 10 minutos cada um. É rapidinho. Tá? Eu vou ler para vocês. Vamos lá. Semelhante quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos à sorte da ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, perantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa, pois o que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Bom, ser diácono, você dorme diácono, acorda diácono e você é diácono em todos os instantes. Quando você vê um diácono entregando um boletim na igreja, estacionando um carro, isso na verdade é só 10% do serviço de um diácono. O diácono está para assistir aos membros da igreja e os não membros da igreja, tá bom? Diácono, independente de que outras pessoas pensam, diaconato ele não é nem superior nem inferior ao presbítero. São funções diferentes que são exercidas. Assim como o presbítero ele foi eleito para governar a nossa igreja, né, e levar junto, ser auxiliar ao pastor, o diácono também é auxiliar do pastor e referente à assistência social dos membros da igreja, tá? Então, a gente está lá simplesmente não só para entregar boletim e estacionar carro, né? A gente ajuda muitas pessoas com a parte de assistencial. A gente leva cestas básicas às pessoas necessitadas, a gente procura saber se alguma pessoa está passando algum tipo de necessidade, a gente procura ajudar também essas pessoas. Já existiu casos de pessoas estarem precisando de emprego, a gente conseguir emprego para elas,
das pessoas estarem necessitando de um médico e a junta diaconal conseguir um médico para essa pessoa. Já existiu casos de pessoas precisar, até mesmo um caso de uma moça que ela teve um barraco que foi pego por um incêndio e a gente ajudou a reconstrução desse barraco. Então, a junta diaconal, ela está junto para poder assistir as pessoas, né? Assim como o pastor, ele dá a palavra, ele dá o alimento espiritual para a gente tenta levar também o alimento necessário para que as pessoas continuem exercendo a sua fé, né? Então, a gente, dentro do presbitério, a gente uniu as 23 igrejas compostas, tá? Então, a gente tem um grupo dentro desse presbitério, onde que a gente, entre os 23 presidentes das juntas diaconais, eu como secretário, então seriam 23 representantes de igrejas e eu como secretário de ação social. A gente tenta também unir essas igrejas nessas funções, em ajudar a levar alimento aos necessitados, ajudar a encontrar uma solução para diversos problemas, né? E graças a Deus a gente tem conseguido resolver todos esses problemas de uma maneira muito boa. Olha para aquela lâmpada. Vocês Mas que lâmpada essa pequenininha, hein? precisam Estão escutando direitinho? Tá tudo em ordem? Tá? Então, assim, quando você vê assim, um diácono dentro da igreja, você pode ter certeza que a gente tem bastante trabalho, a gente tem bastante motivação. Eu fico muito feliz de ser um diácono, mesmo porque se vocês olharem dentro do manual presbiteriano, né, pastor, dentro do manual verde, né, tá constando lá no artigo 53 a instalação do diaconato e do presbítero. Somos oficiais dentro da igreja e ajudamos a governar a igreja junto com o pastor. Eu digo que tanto o presbítero quanto o diácono, ele tem que ser o melhor amigo do pastor. Porque não adianta o presbítero querer ir para o lado direito, o pastor querer ir para o lado direito e o diácono querer ir para o lado esquerdo. A gente tem que andar em sintonia, a gente tem que andar em comunhão. Como eu disse anteriormente, não são funções nenhum a mais e nenhum a menos, e sim todos juntos caminhando para o bem-estar da igreja. O Cris, como é definido a ajuda das cestas básicas? Bom, a gente tem o recebimento, a solicitação, né, dependendo da pessoa. A gente vai até a casa da pessoa em muitos casos, tá? A gente procura saber como que essa pessoa está. A gente vê se realmente ela está precisando, porque infelizmente no mundo que a gente vive hoje, nem sempre a pessoa está precisando, porque já aconteceu de casos de pessoas estarem pegando cesta básica para montar uma vendinha na garagem da casa, né? Então a gente é sério. Então a gente procura saber realmente se a pessoa está precisando. Lógico, a gente tem um cuidado de ver, de acompanhar. A cada 3 meses a gente visita a pessoa para saber se ela está passando, continua por essa necessidade, porque nem sempre é uma cesta básica que ela está precisando, somente. Às vezes ela está precisando de roupa, às vezes ela está precisando de às vezes uma necessidade de alguma outra necessidade, tipo, já aconteceu casos da junta se juntar e pagar até uma conta de água ou conta de luz, de repente, para a pessoa que esteja necessitando, né? Então, a gente procura saber. A junta ajuda somente membros da igreja presbiteriana? Não, não ajudamos somente membros da igreja presbiteriana. A gente ajuda membros da igreja presbiteriana, membros também de outras igrejas e também ajudamos pessoas que estão fora da igreja. Porque eu entendo que a partir do momento que a pessoa está necessitando, ela também pode estar necessitando, digamos, da palavra, necessitando do alimento espiritual, e a gente é a primeira ponte ali, digamos, antes do pastor de chegar nessa pessoa, né? Já teve casos de pessoas da gente acompanhar e elas irem para a igreja posteriormente. Então, a gente faz sempre essa triagem, Renato. A gente sempre dá uma olhada, vê quem é que está realmente precisando, acompanhando elas. Beleza, Cris. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Cris especificamente sobre esse assunto? Nosso tempo é meio limitado e acho que o Cris deu uma explanada mais ou menos por cima aí. Alguém tem alguma dúvida específica aí? Ou podemos
dispensar o Cristo para ir tomar o remédio dele, porque ele Por causa do está cavalo. dolorido. Por causa do cavalo. Só uma coisa, uma explicação. Os diáconos são eleitos pela igreja por um mandato de quantos anos, Cris? 5 anos? São 4? 5 anos, 5 anos, igual ao dos presbíteros. Tá, então, os diáconos são eleitos pelos membros da igreja, aqueles que fizeram profissão de fé, para um mandato. Então, conhecer as pessoas, os membros da igreja, é bom para que, quando tiver uma eleição, a pessoa já conhece a pessoa e vê se, se aquele membro tem aptidão para uma obra diaconal. Cris, sim, reverendo? hoje são quantos presbíteros na ativa? Presbíteros não, quantos diáconos na ativa, desculpa? O corpo da junta diaconal da nossa igreja, Da nossa. a nossa igreja, ela é composta por 30 pessoas. 30 pessoas são 20 diáconos e 10 auxiliares. Obrigado, Cris. Cris, era isso que a gente queria ouvir de você, uma explanação rápida sobre a nossa junta diaconal, e sabemos que é uma parte importante da nossa igreja, porque cuida dessa área social. Tá joia? Ótimo. Agradeço. Se você quiser ficar por aí, pode ficar, porque eu já vou chamar o Samuel. O Samuel está aí desde o início. Samuel é o presidente do coral. Para quem gosta de música, o Samuel é uma pessoa que pode nos auxiliar dentro do trabalho da igreja, dos ministérios da igreja, pode auxiliar aí a orientar. A Maria Antônia já está no nosso coral. Isso que é legal. Né, Maria Antônia? Você já está conosco lá, só que não conseguimos cantar porque não podemos cair no ensaio, né? Isso, com muita honra. Agradeço muito a oportunidade. Legal, legal. Samuel, você está por aí, Samuel? Estou aqui. E aí, conta para nós alguma coisa sobre o coral. Samuel, um cara bonito. Aí, ó. Deve ser bugrino também. Deve ser feio também. Né? Não é possível. Mas fala aí como é que são as atividades do coral, como é que nós fazemos. Bom, como a Ruth, na verdade, passou aqui um roteiro que imagino que vocês que tenham feito, para que a gente seja o mais breve possível, mas que, ao mesmo tempo, a gente possa dar um esclarecimento assim, um pouco maior em relação à questão do nosso coral, né? Perfeito. Como a maior parte de vocês já sabem, o nosso coral é um coral antigo. Ele tem em torno aí de 110 anos e esse ano iria completar 111 anos. E nesse período, ela não teve nenhuma ruptura. Então, muitas vezes você vê os conjuntos musicais, pessoas diferentes e tudo mais, mas o nosso coral, na verdade, ele trabalha ininterruptamente há 110 anos. Né? É um trabalho que, ao meu ver, ele é maravilhoso. Tá? E antes de eu falar efetivamente sobre o coral, eu sempre tenho na cabeça, que era um pastor que falava muito, que não existe crente sem ministério. Isso é impossível, tá? Existem mais diversos tipos de ministério. Não é só a questão do canto, participar de conjuntos musicais, mas existem pessoas, por exemplo, ministério... eu conheci pessoas, por exemplo, que nem a minha mãe, ela tinha um ministério de doação. Ela realmente gostava de ser um dizimista, de contribuir, enfim, ela sempre foi uma pessoa assim, ficava mais por trás, mas sempre orava pela igreja também, que na verdade, também é um ministério. Tá? E o nosso coral, ele não foge disso. Né? Qual que é a atividade principal do coral? É proclamar e louvar a Deus. Né? Só que para isso, existe uma certa preparação. A gente não faz de qualquer jeito. A gente não... existe uma preparação bastante intensa. Né? E a gente se esmere-se em relação a essa questão da própria preparação. Né? Nós temos aí os nossos regentes, que é a Laura, o Rafael, que atualmente está atuando, e o Ricardo. Então, são pessoas muito disponíveis a nos ajudar a louvar cada vez melhor a Deus. Tá? E essa preparação, normalmente, ela é feita nas quintas-feiras.
Aí você pode até imaginar assim, quem que pode estar participando do coral efetivamente? Será que são só pessoas velhas? Tá? Isso é um estigma que muitas vezes as pessoas pensam, quando eu ficar mais velho, aí eu participo do coral. Não, o coral ele é aberto tanto para uma criança, como também para pessoas de meia idade, de adolescentes, jovens, até uma idade mais adulta, que são os veteranos. Então, o coral ele é muito democrático, tá? Ele é completamente aberto a outras pessoas também, tá? E isso a gente, tanto é verdade, que a gente muitas vezes a gente pega gravações assim antigas, que os nossos filhos estavam cantando no coral. Eram criancinhas que estavam cantando e participando de vários tipos de participações, né? E principalmente em cantatas, né? Então, isso nos traz assim, uma ideia bem clara que o coral ele é muito democrático, ele é para todos, tá certo? Não são só para pessoas adultas, né? E aí vocês podem ver, o coral é sempre bastante formal, e de fato, ele é formal nos seus trabalhos de apresentação. Mas nos ensaios, por exemplo, ele é totalmente informal. E não poderia ser diferente, porque a gente tem como membro do coral o Renato, por exemplo, que dá um trabalhão para os regentes, né? Principalmente para a Laura, o pastor Dado, por exemplo. Quantas vezes a Laura deu bronca no pastor Dado? Né? A gente fica até meio arrepiado, mas ela não deixa. E não adianta, né? São crianças levadas, né? Que, por sua vez, que traz assim e faz parte do próprio ensaio, né? Imagine que se fosse uma coisa formal, quem aguentaria, né? Mas é muito legal, é muito, eu diria para vocês, é muito gostoso de participar do coral, né? Às vezes você pode ver aquela formalidade porque faz parte, porque a gente tem que ter aquela formalidade em função da divisão das vozes, né? Tá? Mas, na verdade, nós não somos formais, tá? Pelo contrário, né? E quem que pode participar, como eu falei inicialmente, desde crianças a pessoas mais adultas, mais veteranas, né? E a gente simplesmente, na ocasião, o que a gente faz? A gente faz uma divisão de naipes, tá? E para dividir os naipes, a gente faz um pequeno teste para a gente saber exatamente qual a voz da pessoa. Que a maior parte das pessoas que participam do coral não faz a menor ideia que naipe, que tipo de voz ela tem, né? E por isso a gente vai tratando essas vozes, tá? É por isso que quando você vê o coral cantando, né, louvando a Deus, nós cometemos muitos erros, mas são poucos erros, tá certo? Porque a gente treina bastante, tá? E aonde que a gente canta em especial? A gente canta nos cultos, principalmente nos cultos matutinos, em ocasiões especiais, nos cultos vespertinos. Trabalhamos com cantatas, nós temos vários tipos de músicas que são músicas muito contemporâneas também, tá? que consegue desenvolver uma atividade coral, né? Então, e os nossos ensaios são todos eles nas quintas-feiras, das 8 horas às 10 horas, impreterivelmente, a gente termina, e aos domingos, como eu já falei, a gente canta tanto no culto matutino, como no culto vespertino, mas preferencialmente nos cultos matutinos, tá? E a gente faz parte de uma liturgia, tá? Isso é muito importante se dizer. Tá? E a gente entende muito bem qual que é a responsabilidade do coral no contexto de uma liturgia. E a gente procura, na verdade, trabalhar muito bem isso entre também os membros do coral, né? Então, basicamente, eu acho que eu tentei aí fazer uma explanação rápida, porque eu sei que tem outras pessoas que têm que estar falando, comentando sobre seus ministérios, né? E estou aberto aí a perguntas. Né? Nós temos aí a Maria Antônia, né? Samuel, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês cantam, o coral também canta fora da igreja, às vezes? Sim, canta. Aí, quando a gente
convidado, né? A gente sempre é convidado a cantar fora. Inclusive, no ano passado, a gente teve várias participações, inclusive cantamos até na Câmara dos Vereadores, e na medida que a gente é convidado, a gente participa, dentro aí das possibilidades, tá? Porque nós temos que considerar que são pessoas que, dos mais diversos tipos de pessoas, em função das suas atividades profissionais, às vezes, a gente não consegue, mas a gente tem atendido o máximo possível aí dos convites. Os asilos também, não? Sim, em hospitais também. Hospitais. Nós cantamos principalmente no hospital, né? Todo ano a gente canta no hospital da PUC, a gente passa em todas as áreas, das áreas mais de convênios, a área, por exemplo, do SUS também, né? E a gente procura, como eu digo, havendo Covid, a gente, inclusive nos asilos também, né? Nós cantamos nos asilos também. E então, havendo convites, a gente procura, a gente tenta o máximo possível, mesmo que a gente leve pouca gente, a gente procura aí estar participando. Nós somos abertos a participações externas, sim. Eu tenho Tá? duas perguntas, Samuel. Duas perguntas. A primeira é se você tem algum histórico de quem mais participou desde quando existe o coral, um coralista, quantos anos ficou, se você tem essa estatística? E a segunda é, atualmente, não está tendo ensaio em virtude disso, ou vocês se reúnem, que nem a gente tem uns grupos que se reúnem pela internet, isso não está tendo ensaio? Não está tendo ensaio, não. A gente tem algumas atividades especiais, né? A gente participa dos cultos, mas oficialmente a gente não tem feito ensaio. Agora, dentro da primeira pergunta, desses 110 anos, evidentemente, eu não estava no início do coral, né? O Renato está. Não está, né? Mas a gente tem um histórico, né, do reverendo, na verdade, quem começou com o coral é o reverendo Zacarias de Miranda, que leva o próprio nome do coral. E esse coral, esse mesmo nome, também não é só aqui em Campinas também. Tem uma cidade, que agora esqueci o nome agora, que também leva esse nome também do reverendo Zacarias de Melo, né? Miranda. Isso. E por nós já passamos aí vários regentes, né? Mas eu não saberia dizer. Nós temos, na verdade, todos esses relatórios, nós temos o próprio histórico do nosso coral. Então, não, mas tranquilo. Que no mês de setembro, a gente procura colocar, por exemplo, lá no hall da igreja, uma breve história do nosso coral, tá? Das partituras mais antigas, quem foram os nossos regentes. Inclusive, o ano passado, por conta de 110 anos, nós convidamos vários regentes vivos do coral, né? Vários. E que tiveram essas participações nos cultos, principalmente nos cultos matutinos, né? Legal. Cada mês a gente vinha um regente novo, na verdade novo não, um regente veterano, que participou diretamente do nosso coral, né? E a gente leva muito em consideração a questão da história do próprio coral. Tanto é verdade, como eu falei para vocês, no mês de setembro, a gente comemora, por exemplo, o aniversário do coral, no hall da igreja, a gente coloca desde as nossas togas, das mais antigas às mais novas, a gente coloca as partituras, os instrumentos que o coral utilizou, a gente coloca várias fotografias, né, de pessoas que passaram pelo coral também, e a gente sempre procura convidar a ex-coralistas também a participarem, principalmente do aniversário do nosso coral. Então, a gente leva muito em consideração a questão da história do coral, tá certo? Da tradição do próprio coral, né? Renato? Beleza. Samuel, muito obrigado pela dica aí. Aos os nossos alunos da classe, quando nós voltarmos às atividades, vocês estão convidados a participarem do nosso coral. Aliás, o reverendo Carlos participa, a dona Lia participa, eu participo, a Maria Antônia participa, então, quer dizer,
Só no nosso grupo aqui já tem 4 pessoas que participam do coral. Samuel, muito obrigado pela sua ajuda aí. Obrigado. E qualquer coisa a mais a gente volta a falar, tá bom? Muito obrigado por você, viu? Estou à disposição. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Gente, a dona Lia, só tá aí, dona Lia? Tá fechado o microfone dela. Eu tinha fechado. Tá? Porque eu não estou vendo o André aí agora. Vamos começar com a... o André chegou. André chegou. Cheguei. Deixa eu Chegou dar uma e a resposta. dona... Primeiro, Deixa a dona Lia. Ô, André, Diga, a vou falar. a dona Lia vai falar na sua frente, tudo bem? Claro. Eu dou esse respeito aos mais velhos, com os certeza. idosos, não, os idosos. Bom, a dona Lia é a presidenta da Presidente, SAF, não, Sociedade Auxiliadora Feminina. Isso. O que eu vou falar é mais interessante para as mulheres, mas tem algum aluno casado, ou que tem mãe, que gostaria também de participar da nossa SAF? SAF, como ele já disse, é Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, é uma reunião de mulheres, não de velhas, mas mulheres... Porque às vezes as pessoas falam, a SAF é reunião de velha, a SAF é reunião de velha. Não é de velha. A partir dos 15 anos, uma menina já pode estar na SAF. Aí fica até quando ela quiser. Até ficar com 110 anos, está muito bom. A nossa SAF aqui em Campinas está completando 91 anos, dia 17 agora. A SAF é uma sociedade que tem no Brasil todo. Nós participamos da minha federação, que é aqui em Campinas, nosso presbitério de Campinas, aí outro grupo que junta outros presbitérios, no sínodo nós temos a Confederação Sinodal, e essas confederações são, acho que 87, acho que nós devemos já estar quase em 90 confederações sinodais. Aí forma a Confederação Nacional. A Confederação Nacional das SAFs do Brasil está completando 137 anos. Nossa! Ela é muito antiga. E tem SAFs aqui na nossa região, os SAFs por aí, que já tem 130 anos, SAFs muito antigas. A nossa está 91, a SAF da Igreja Unida de São Paulo completou 120 anos. Então, nós temos SAFs assim, antigas, teve SAF muito grande, a nossa SAF aqui já foi muito grande, mas aí as mulheres vão desanimando, mas vão morrendo, né? Se você contar quantas mulheres já morreram da nossa SAF. Então, a SAF é uma sociedade auxiliadora. Ela não tá lá para fazer o trabalho da junta diaconal, ela trabalha com assistência social junto com a junta diaconal. Ela também é uma auxiliar do pastor, como o Cris disse, auxiliar, que tem SAF aí que quer tomar conta do pastor, né? Então, mas você sabe que a SAF pode derrubar um pastor, né? E pode derrubar um presbítero também. Então, cuidado com a SAF é perigosa. Safadas, não? Não, amem a SAF, presbíteros, amem a SAF. Mas é um trabalho que nós temos uma reunião mensal, chama plenária, onde nós tratamos de assuntos, dos trabalhos que nós vamos fazer durante o mês. Temos uma reunião departamental, que são grupos, mais ou menos assim por bairros, por região, para ficar mais fácil as reuniões. São umas reuniões mais dinâmicas, com estudos, com brincadeiras, outras coisas assim. E temos uma reunião de oração também, uma vez por mês, na primeira sexta-feira do mês, uma reunião de oração, que agora a Patrícia, que é nossa secretária de espiritualidade, está fazendo todos os dias, das 3 às 3h30. Então, todos os dias, a reunião de oração está sendo mantida. Mas mensal é na primeira sexta-feira do mês. E a reunião plenária é no último sábado de cada mês.
às 2h30, 14 horas, 14h30, até mais ou menos 3h30, 4 horas, aí depende da falação das mulheres lá. Mas é uma... e às vezes tem mulher que gosta de falar, né? Quem está dirigindo... só. Algumas só, né? Está dirigindo na parte devocional, a gente dá um tempo, 15 minutos para você. Mas aí tem umas que gostam de falar mais, então elas vão. Mas nós queremos convidar as mulheres que estão fazendo parte dessa classe, que quando nós voltarmos para as nossas reuniões, estão convidadas para assistirem a algum trabalho nosso. Nós temos uma prática de, quando alguém quer conhecer, quer entrar na SAF, primeiro vem, assiste uma reunião plenária, assiste uma reunião departamental para ver se gosta realmente do trabalho. Então, nós temos sócias agora nós temos sócias antigas aí, né? Sócias de mais de 50 anos de SAF aqui, na nossa SAF aqui. Então, não tem nenhuma de 91 anos ainda, porque ela é bebezinha, mas ela foi muito cedo para a SAF e vai chegar lá nos 91. Quando a SAF fizer 100 anos, eu acho que essas já chegaram nos 91. Então, é um trabalho muito bom. Nós fazemos visitas, nós trabalhamos temos a sala de costura, que funciona às quintas-feiras, também durante o dia, à tarde, que nós fazemos roupinhas, enxovais de bebê, nós doamos muito. O ano passado, a gente doou quase 40 enxovais para pessoas carentes. E temos também a sala de artesanato, a sala de artes, que funciona às terças-feiras. Até a volta dessas atividades, nós gostaríamos de convidar essas mulheres que estão aí na classe para participar, para conhecer o trabalho. A gente não põe assim, você chega e já é sócia, não. Você vai conhecer primeiro o trabalho para ver se aprova o trabalho. E as menininhas também estão convidadas para participar do nosso trabalho. Então, é esse o trabalho da SAF, Sociedade Auxiliadora. Não é mantenedora e nem mandadora da igreja, auxiliadora. Por isso... As duas Larissas estão muito interessadas, elas são adolescentes, mas... Sim, a partir de 15 anos pode entrar na SAF. Eu conheci presidentes de SAF que tinham 16, 17 anos, porque na SAF não tinha outro trabalho, então, na igreja, então elas já entravam direto na SAF, com as mães, e eram sócias da SAF. Se alguém tem uma pergunta, nós temos um conselheiro, um presbítero, o presbítero Paulo Fernando, é o conselheiro. Então, ele leva todas as resoluções, assuntos da SAF para o conselho. E eu acho que nunca ele falou nada mal da SAF, né, Renato? Não, ele só fala bem de vocês, fala muito bem de vocês. Ok, dona Lia, muito obrigado pela colocação aí, pelo trabalho. As mulheres que têm interesse, vão conversar com a dona Lia para poder ver como é o trabalho feito, as atividades aí. E ficamos muito gratos, dona Lia. Muito obrigado pela atenção. Renato. Fala aí, João. Só vou fazer uma pergunta para a Lia aqui sobre a SAF. Se a SAF está fazendo algumas atividades durante essa pandemia ou algo assim. Só essa curiosidade mesmo. Nós temos secretária de espiritualidade, entre as outras secretarias, essa de espiritualidade, é a Patrícia, esposa do reverendo Alexandre. E todos os dias, das 3 às 3h30, ela está fazendo uma reunião de oração para as mulheres da SAF, com as mulheres da SAF. Do mesmo sistema que nós fazemos essa reunião, né? Cada um na sua casa? Cada um na sua casa. Okay. Ela passa mensagem, e como ela é da federação também, ela também passa todo para a nossa federação aqui do Presbitério de Campinas. Legal. Obrigado, dona Lia. Obrigado. André, você está aí, André? Opa, claro que estou. Então, aí é o seu turno aí, manda ver. Tem muitos jovens daqui, começando com a gente, eu, Hamilton, Reverendo Carlos. Vai você aí, vai à frente.
Ó, o Cleiton tá aí. O Cleiton disse que vai fazer um monte de pergunta para você, hein? Bicho, pode fazer. Isso daí pode deixar comigo. Se for esse cara aí, pode deixar comigo. Bom, vamos lá. Primeiro, uma ideia muito boa de vocês aqui de chamar todas as sociedades internas, né, para falar um pouquinho sobre o que a gente faz. Bom, primeiro, quem que é o MP depois da SAF, né? Assim, a SAF tem 134 anos, né? O MP é um bebê praticamente. Não, brincadeira. Da mesma forma que a SAF que a SAF é organizada, a nossa igreja inteira é organizada, né? E a sociedade interna dos jovens também. A UMP, ela funciona exatamente da mesma forma. Ela tem uma diretoria, né, onde tem presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros, né? Atualmente, hoje eu sou o presidente da UMP, já fazem uns 3 anos. E a gente também tem, né, o nosso conjunto de igrejas aí que se tornam presbitério, que é a nossa federação, que ela foi reorganizada no passado, né, e a gente também tem esse conjunto de federações que tem a Confederação Sinodal e depois a Confederação Nacional. Então nós temos também a organização de UMP no Brasil inteiro. Atualmente a UMP está fazendo 83, 84 anos, agora não vou lembrar de cabeça, né, e ela também tem uma organização nacional, onde a gente tem um presidente nacional, né, depois um vice-presidente por região do nosso Brasil. Então a gente tem o vice-sudeste, vice-sul, vice-centro-oeste, vice-norte e vice-nordeste, né? E depois a gente tem a nossa diretoria, que aí forma uma confederação nacional que toma conta do Brasil inteiro. Então a gente tem programações, sim, no Brasil, programações por regiões. Tá? Agora eu vou falar um pouco mais do amplo, né? Então a UMP, como assim, os jovens pra gente não tem tempo ruim, e a gente tem muitas programações também nacionais e regionais. Eu mesmo já participei de encontros regionais, né, Sudeste, onde a gente se encontra com jovens do 4 estados aqui da região Sudeste, e também já participei de Confederação Nacional, onde foi jovens do Brasil inteiro. Geralmente a gente faz essas programações a cada ano, além dos dias do jovem presbiteriano em todos os estados. Então é um negócio muito, muito legal. Assim, eu sou muito suspeito, eu amo esse jeito que a igreja presbiteriana organiza, que fazem a gente conhecer jovens do Brasil inteiro, jovens da região inteira. E hoje eu posso dizer que eu tenho amigos, sim, de vários estados. Tenho amigos de Minas, amigos do Rio de Janeiro, onde a gente fez amizade por causa da UMP, e a gente caminha junto por causa disso. A gente faz encontros semanais, etc. Mas, falando um pouco agora da nossa UMP, né, da Igreja Presbiteriana Central de Campinas, a gente é muito grato porque a gente tem trabalhado, eu tenho feito um trabalho bem legal assim com os jovens, né? Eu que sou já um pouco antigo na igreja, vi toda a caminhada e passei por todos os processos, todas as sociedades internas, desde a UCP, depois a UPA, agora a UMP. Então a gente está com um trabalho muito, muito, muito bacana. Hoje a gente tem o nosso trabalho que chama Projeto Reflexo, então tudo que a gente faz, a gente é reflexo de Cristo. Então todas as nossas programações são voltadas para a gente ser cada vez mais parecidos com Jesus, né? A gente, desde 2017, a gente está bem firme, cada vez a gente está se estruturando mais, né? A gente faz muitas programações, a gente define as programações no final do ano para depois o ano inteiro, então a gente tem programações todos os finais de semana. A gente é bem ativo, a gente não gosta muito assim de fazer a mesma programação todo final de semana, então a gente sempre difere, né? A gente sempre faz programações diferentes, então algumas vezes elas são na igreja, outras vezes a gente vai cantar em hospitais, a gente visita praças, a gente faz esporte, a gente faz acampa dentro, a gente faz acampamento, a gente faz churrasco, a gente faz costela no chão, então a gente é bem dinâmico, a gente gosta de fazer bastante coisas e o negócio com a gente é no tempo ruim mesmo, que você falar pra gente assim, ó, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E o trabalho da UMP tem sido bem bacana, né? A gente está conseguindo trazer bastante jovens, esse é o nosso intuito, né? De trazer cada vez mais jovens para Cristo e recepcionar e acolher. Eu fico muito feliz porque durante um tempo a nossa igreja, a gente era muito fechada, assim, né, em relação ao jovem. O jovem é muito, às vezes, a gente pode pensar que o jovem é muito tímido e fica fazendo panela, etc. Hoje eu posso falar que não. Hoje quem vai na nossa igreja só de jovem, né? Tô falando, não se adapta porque não quer, porque a gente está bem aberto mesmo a todas as pessoas. Então a gente tem recebido bastante jovens de outras igrejas, até a igreja da Assembleia, algumas outras denominações, que a gente tenha conseguido acolher
e conseguindo trazer e virarem os membros oficiais. Um exemplo disso é o Cleitinho. O Cleitinho começou aí na igreja desde 2017, né, Cleiton? E aí hoje aí muito orgulho dele estar fazendo a profissão de fé e reconhecendo realmente que Cristo é o centro da vida dele. E aí a gente sempre difere. Hoje na pandemia a gente está fazendo várias programações diferentes também, a gente não tem ficado parado, então a gente tem o nosso Instagram que chama Eu Sou Reflexo, que a gente posta lá coisas durante a semana inteira, né? A gente tem TBT, a gente tem vídeos, a gente tem Reflexo Indica, e aí todo final de semana a gente tem uma programação diferente também. Ou a gente faz uma live no Instagram, ou a gente faz uma reunião pelo Meets, ou a gente faz intercâmbio com outras igrejas. Ontem a gente fez tipo uma gincana virtual, com separação de equipes, etc. Foi bem bacana. Então o trabalho da UMP tem sido bem legal, assim, tem me abençoado muito. Não pretendo sair da UMP tão cedo, mesmo já sendo um pouco velho, né? Mas... Qual é a faixa de idade da mocidade aí? Qual que basicamente é a faixa da UMP? Cara, eu falo assim, ó, quem quer ser jovem pode ser jovem, não tem faixa de idade, entendeu? Pode ir qualquer pessoa lá. Mas, seguindo as orientações e seguindo como fala? O que a igreja presbiteriana sempre fala, né? A gente fala aí dos 17, 18, né? O pessoal que já está começando a entrar na faculdade, tem uns que entram na faculdade um pouquinho mais cedo, lá com os 17, e aí até os 35 anos, né? Isso é regulamentado, né? Da UMP, até os 35 anos. Se tem gente depois disso... O Alessandro é casado e tem 35 anos, ele pode participar? Claro que pode, claro que pode. Claro que pode. Para a gente não tem erro, assim. A gente da Igreja Presbiteriana de Campinas, a gente não é muito... nossa, você tá ficando velho, não pode participar. Não, pode participar, cara. Todo mundo é jovem hoje, todo mundo quer se sentir jovem hoje. Né? André, a gente também... Fala. Não, é que assim, eu, o Renato, o Marçal, pai do André, né, nós participamos juntos de Mocidade, mas na nossa época não tinha tal da costela no chão. Então, quando tiver, você convida a gente, tá? Pode deixar, pode deixar. A gente tá pensando aí, quando voltar tudo fazer uma, a gente convida. Pode deixar. Pode falar, Renato. O grupo musical, vocês têm algum grupo musical também? Isso, ou temos. Não mexe com essa parte? Temos também, né? A gente tem um grupo de louvor, que é liderado por mim também, né? A gente faz uma pré-seleção, tipo The Voice, né? Você vai participar com uma audição para entrar no grupo. Tô brincando, não vai fazer isso não, gente. Não, a gente tem um grupo de louvor também dos jovens, então as pessoas que aceitaram esse dom de Deus, né, e praticam, são muito bem-vindas, né, a gente não tem processo de seleção, você precisa ter o mínimo, né, de conhecimento musical e uma disposição em servir a Deus através da música, e aí a gente toca uma vez por mês nos domingos, né, além das nossas programações, além de muitas programações que a gente faz. Uma programação que a gente fez ano passado, que eu esqueci de destaque, foi muito bacana, que foi, na verdade, a igreja inteira, mas foi direcionada por nós, foi o Reflexo Social, né, que a gente fez um dia para servir a comunidade, onde a gente teve várias coisas para atender a comunidade, né, com corte de cabelo, bazar, a EA ajudou bastante a gente também, né, a gente teve bastante coisa, foi um projeto da igreja, mas foi encabeçado pela UMP, né, e funcionou muito bem, a gente conseguiu atender bastante pessoas que passavam ali pela região. Aí esse ano a gente iria fazer de novo, né, mas a gente acabou cancelando devido à pandemia, mas a gente tem feito bastante coisa, a gente não tem ficado parado. Uma das nossas preocupações em relação a essa pandemia foi realmente, o pessoal vai parar de ir na igreja, os jovens vão parar de ir na igreja, né, o que a gente vai fazer para atraí-los, né, hoje a gente é muito acelerado, a gente é muito ligado. Pode até perceber que eu falo um pouco rápido, mas isso é normal. Mas a gente ficou bastante preocupado, né? Porque hoje eu penso na seguinte, né? Se você não for fazer alguma coisa dentro da igreja para os jovens, cara, os jovens vão ter atrações de fora que vão acabar consumindo eles, né? Eu fui exemplo disso, minha vida passada, qualquer dia eu conto meu testemunho para vocês, mas quando não tem nada na igreja para jovens, ele vai procurar coisa em outro lugar, porque ele quer fazer alguma coisa, independente do que seja. Então hoje a gente faz bastante programações sim para atraí-los, né? E para a gente mostrar o caminho, e aí o resto depois é Deus que cuida. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo manter os jovens unidos com todas as nossas programações, mesmo que elas sejam virtuais, a gente não tem desanimado, a gente tem recebido os feedbacks muito bons, né, e parece que a gente está junto ainda, parece que a gente está caminhando do lado, parece que a gente está
ainda presencialmente, né? E isso tem me deixado bastante feliz. E acho que é isso. Outro dia eu vi você com seu filho, falando com ele, com sua esposa lá, mas eu confundi, era você, né? Ou não era você? Não era eu, não era eu. Não era você? Eu não sei se você me confundiu, porque eu sou muito mais bonito que meu irmão gêmeo, né? Então não sei o que você tá falando, entendeu? Mas, tudo bem. Não, eu tenho meu irmão gêmeo querido que mora em São Paulo, né? Infelizmente ele não frequenta aqui com a gente, que ele tá lá em São Paulo, mas tá com a vida dele lá, né? A mocidade ajuda a arrumar namorada também ou não? Ajuda, a gente tem conselheiros amorosos, tá? Assim, a gente ajuda da forma indireta, né? A gente fala muito sobre relacionamentos, falamos sobre casamentos, a gente tem alguns debates sobre isso. Na última vez que a gente fez isso, cara, foi até engraçado, Renatão, já que você citou. A gente foi o pastor Flávio que trouxe pra gente, né? E durante a semana a gente colocou um forms no grupo do WhatsApp, que aí aconselho, quem quiser pode falar comigo, a gente coloca você para saber lá das programações, para saber das interações, quem ainda não tá no grupo. E aí a gente mandou umas perguntas, né, para o final de semana acontecer, e aí a gente fez uma reunião no Meets, foram, sei lá, 15, 20, 30 perguntas. Cara, tinha gente com caderninho anotando as respostas. Tinha gente com caderninho anotando as respostas. Então, assim, a gente faz da forma indireta, né? Falamos sobre como é ter um relacionamento saudável, um relacionamento cristão, e aí o resto, cara, é atitude aí. Então, a gente espera que tenham efeitos. Bom, João, olha, no nosso grupo aqui, você tem pelo menos as duas Larissas, o João e o Cleiton, que são potenciais participantes da mocidade, né? O Cleiton já participou com a gente bastante. O Jotinha, eu não sabia que o Jotinha estava fazendo profissão de fé, que legal, cara, que Deus o abençoe. Muito bacana. Não, aqui ele é João Vitor, não tem esse negócio de Jotinha, não. Não, pra mim é Jotinha, eu vi o cara crescer, pô, pra mim é Jotinha. E tem as duas Larissas aí. E tem as duas Larissas. A Larissa, já tô sabendo de algumas coisas aqui, hein? Então eu já entrei sabendo quem tava aqui. Larissa Cardoso, já tô sabendo, conheço, a Camilinha me falou dela. E eu conheço, assim, a carinha dela, né? Eu lembro dela. Ela tem um irmão mais novo, se não me engano. Já tá fazendo faculdade e tudo, Não, é isso aí. E a Larissa com Y você conhece também, né? E a Larissa com Y também. Do seminarista. Isso. Exatamente. Seminarista. Então, André, beleza. Falou o que precisava falar, ouvir. Falei até demais, né? Não, falou. Pergunta, Renato. Alguém tem alguma pergunta? Eu ia perguntar assim, quando você encontra aquele cara, o tal do presbítero Márcio, você chama ele de sogro ou de tio? Mas não precisa responder. Mas assim, valeu. Acho que uma coisa legal que o André colocou, e o André é gente finíssima, né? Eu sou suspeito que eu gosto muito deles, né? São muito amigos dos meus filhos. Mas assim, essa estrutura que a Igreja Presbiteriana tem de organizar, né? Acho que isso que ele falou resume um pouco daquilo que a gente estava tentando falar, e por isso a gente trouxe cada pessoa responsável pelo departamento para falar, né? Então, vocês percebem como a gente, como Igreja Presbiteriana, não é uma coisa tipo assim, vamos reunir, né? Então, se cria um departamento, tem o presidente, tem uma estrutura de diretoria, esse pessoal também presta conta do que fez. No final do ano, a gente é obrigado a quem está responsável pelo departamento a escrever para o que vai sair depois no caderno eclesiástico da igreja, com todas as atividades que foram feitas. E eu queria parabenizar o André, porque realmente o André tem conseguido mexer aí junto com a mocidade, nesses dias que realmente a garotada que quer sair. Por exemplo, eu prendo o Thiago e o João Pedro aqui com correntes. Não, brincadeira. Mas essa moçada que está fazendo acontecer. Isso é bem legal mesmo. Na época do Renato era mais fácil. Eu já colocava uma bola, o pessoal jogava a bola.
Ô, Hamilton, só reafirmando aí e afirmando o que você falou, é muito legal. Esse negócio das sociedades internas da Igreja Presbiteriana foi o que me motivou e o que me fez realmente entender o meu propósito para com os jovens aqui na Igreja Presbiteriana, né? Lá em 2017, quando eu fui no meu primeiro encontro regional, então encontro regional onde tinha jovens de Minas, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e aqui de São Paulo, onde eu vi aquilo, eu falei, caramba, cara, tem mais de 400 jovens aqui, por causa da organização da Igreja Presbiteriana, adorando o mesmo Deus, e eu consegui fazer mais amizades do que eu poderia imaginar. Então isso, assim, me deixou um negócio na cabeça, eu falei, cara, que negócio sensacional. Então, realmente, a Igreja Presbiteriana, às vezes a gente pode pensar, nossa, mas muito formal, né, organizado, tudo. Cara, isso funciona. É sistema... É simplesmente para organizar, para a gente, né, distribuir algumas funções, entendeu? E, cara, isso funciona muito e cresce muito a cada dia. Eu lembro o Lucas, o meu mais velho, né, conhecido de alguns aí, quando ele tinha uns 14, 15 anos, ele foi não sei se é Dia Nacional do Adolescente, aquele que o Dada, inclusive, era... DNA. Né? Dia Nacional do Adolescente. Isso. E ele falou, ele ficou assim, acho que mesmo extasiado da mesma forma que você, porque ele falou, pai, que legal saber que tem gente no Brasil inteiro, na nossa faixa etária, querendo adorar a Deus, querendo fazer atividades, então isso é bem legal. Acho que essa moçada tem que aproveitar realmente esse espaço aí e se envolver. E eu sempre falo pro pessoal daqui, né, assim, a gente tá muito acostumado a ficar dentro da nossa caixinha, assim, que não é ruim, porém, assim, a gente pode conhecer muito mais pessoas e pode ser abençoado de outras formas, né? Hoje a gente tem grupos assim, nessa pandemia a gente tem grupos de oração, por causa que uma menina se sentiu abençoada e ela faz grupo de oração todos os dias com os jovens do Brasil inteiro, entendeu? Então pessoas estão se conhecendo ainda pelas redes sociais, pelos meets, então isso é muito bom, né? A gente saber que a gente não tá sozinho, não é só assim, a gente não tá falando isso para enaltecer a mocidade ou enaltecer a Igreja Presbiteriana, não, o nosso intuito é trazer pessoas para Cristo, nosso intuito é honrar o nome de Deus. Só que a gente consegue fazer isso com muitas pessoas, né? E Deus se agrada disso. Obrigado. Beleza. Joia. Beleza? Joia. Ó, então, se as meninas quiserem aí, que eu acho que elas não estão no grupo da mocidade, fala para o Renatão e o Hamilton, passa o meu contato para elas. Se elas não quiserem falar comigo, tem meninas na diretoria também, eu passo o contato das meninas, aí a gente adiciona elas lá no grupo lá para elas ficarem sabendo das programações, sabendo do que a gente tem feito aí, vão ser muito bem-vindas, né? E o Jotinha já tá com idade de mocidade já, Jotinha? 17, 18? Vou fazer 18, hein? Ah, então já é nosso, já. Vou entrar no grupo lá, vou pedir. Boa, pode pedir, pode mandar mensagem pra mim, eu coloco você lá só pra você já ficar sabendo do que a gente tem feito aí. E o Cleitinho já é macaco velho, já nosso, né? Então, é isso aí. Já passei pra ele. Beleza, gente, isso aí. Obrigadão, André. Valeu. Valeu, eu que agradeço. Tá já. Reverendo Carlos, cadê o senhor? Sumiu? O reverendo não participou hoje da reunião? Estou escutando. O senhor tem mais algum comentário? Que nós estamos com 11h36, nosso tempo está indo já se esgotando. Alguma coisa a dizer? Não, apenas para que todos percebam qual foi a intenção. É saber que na igreja todos nós podemos ter outras atividades. Eu conheço pessoas que entram e saem da igreja, chegam na igreja um pouquinho depois que começou e saem da igreja antes da bênção apostólica. Quer dizer, não querem conversar com ninguém, não querem se relacionar com ninguém. Não precisa ser dessa maneira. Não deve ser dessa maneira. Você precisa estar na igreja, conhecer um, conhecer outro, porque a igreja precisa ser uma família. E os jovens com os jovens, as senhoras com o NASAF, prestigiando o trabalho da junta diaconal e procurando o coro da igreja, procurando um conjunto da igreja. Afinal, é nessa integração é que você vai crescer, e foi o assunto que nós falamos no domingo passado, o crescimento do crente na vida da igreja. Era isso. Legal. Então, reverendo, se não tiver mais nenhuma pergunta aí, pessoal, só podia terminar com uma oração, porque daí nós já liberamos todo mundo, pode ser? Sim, vamos lá.
Senhor Deus, nós te damos graças pela bênção da existência da igreja, por esses grupos distintos, diferentes, que buscam reunir os membros da igreja e cada vez mais sentirem-se participantes de uma grande família. Permite, ó Deus, que essas informações que foram prestadas hoje possam despertar no coração dos alunos um interesse e mostrar a eles como eles podem aproveitar tudo isso para o seu crescimento espiritual na igreja que é o corpo de Cristo. Louvado seja o teu nome pela vida da nossa igreja. Abençoa cada um em particular, guarda-nos e usa-nos sempre para a glória do teu nome, por meio de Jesus. Amém. 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 Ô, Renato, vou pedir para você e o reverendo Carlos ficarem mais um pouquinho, tá? Tá bom. Pessoal, Cris, obrigado. o restante já saiu. Obrigada. Já saiu. Valeu, Marla. Você, Valeu, Marla, pra Marlene. você. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa. Fala, Pode Marlene, falar. fala. Deixa eu falar uma. Pode falar. Eu não falei quando o Samuel falou, eu não quis interromper, mas você sabe que eu vou no culto da manhã por causa do coral? Que legal. Eu sou apaixonada pelo coral. Legal. Eu adoro. E você canta? Eu Você não me tem- sinto bem no culto da noite, muitas vezes, quando a juventude que está cantando, não é que eu não goste, mas aí não, parece que eu tenho que ver o coral cantando, sabe? Eu acho legal. E você Gosto gosta de muito. cantar, Marla? Marlene, você não gosta de Eu cantar? gosto. Eu nunca participei. A Unicamp sempre teve vários corais, inclusive a biologia tinha, mas eu nunca participei, sempre fiquei meio na correria. Eu casei logo no primeiro ano de faculdade, no final do primeiro ano. Eu viajava de São Paulo para Campinas todo dia, eu morava lá e estudava aqui. Então, Nossa. eu nunca participei de coral, mesmo depois de docente, nunca participei. Mas eu sempre gostei, sempre. Não, oportunidade agora. Oportunidade. Quem sabe? Quinta-feira, é só de quinta-feira. Só de quinta-feira. Quinta-feira à noite eu tenho uma outra aula, eu tenho que mudar as coisas, eu estou pensando nisso, talvez mudar os dias para poder participar. Legal. Beleza. Ó, joia, joia, joia. Beleza. Obrigado. Ah, então, Renato. bom fim Oi. de semana, bom fim de domingo. Pergunta para Marla. Obrigado. Oi, Oi? Maria Antônia. Oi, eu queria fazer uma pergunta para Marla.